Nós vamos conversar com a dona Arlete Antônia de Marco Vassalo. Ela é de São Paulo e ela fez o primeiro ECC em 1970, né, dona Arlete? 70, em julho, né? Julho. Exato. Dona Arlete, eu gostaria de saber como é que foi que a senhora conheceu o padre Alfonso Pastore. Bom, meus pais sempre participaram, né, da paróquia. Eu nasci aqui na Pompeia, sempre frequentava. E quando eu estava, acho que já namorando, começou, eu conheci o padre Alfonso. Ele estava construindo as comunidades de base, que aqui na época ele conseguiu 12 comunidades de base. E a do Sumarezinho, que agora é paróquia, onde eu ainda frequento, os meus pais ajudaram lá a construção, desde o início, né, o trabalho para captar recursos. E aí eu estava, antes de casar, noiva, eu já dava catequese ali na comunidade. Aí logo a gente casou e ele nos convidou para fazer o primeiro encontro de casais. Você casou bem jovem, né? 20 anos. 20 anos. 20 anos, faz tempo. E quantos meses depois você fez o ECC? Eu casei em setembro e fiz em julho. Julho, né? Julho. Então pegamos bem desde o comecinho. E ele era um idealizador, né? Pegava todo mundo para trabalhar e ele conhecia as pessoas. Por mais que você dissesse, não sou capaz de fazer isso. Lógico que é. E era. E ele era muito cativante. Chegava na casa assim da minha mãe, uma casa simples, que é bem ali, era, né? Ali no Sumarezinho, ele falava, eu vim para almoçar. Se não tiver mistura, frita um ovo. E aquilo foi cativando, ele cativou muito. Então, logo depois veio o encontro de jovens. Como a gente era bem novo, nós fomos para o encontro de jovens. Depois tinha várias faixas etárias, MAC era de 15 a 17 e adolescente, de 13 a 15 anos. E a gente foi ficando e trabalhamos muito. Até a morte do meu marido, ainda a gente trabalhava, meus filhos, e eu continuei, mesmo sem ele. Gostaria que a senhora contasse um pouco para a gente, dona Arlete, como foi esse primeiro encontro, o que houve nele? O primeiro encontro foi assim, meio improvisado, nada de como estaria agora, né? As equipes, foram poucos casais que organizaram tudo, e já era para a gente ficar depois, né? Onde a gente se encaixasse melhor. Aí foram surgindo, teve almoço, mas todo mundo ajudava, diferente de quando tem equipe, né? Aí foi crescendo, o pessoal que ficou organizou, equipe de liturgia, equipe da limpeza, equipe da comida, né? Os palestrantes, cada um foi vendo no que se encaixava e no que podia ajudar. E como foram os próximos encontros? Porque foram logo em seguida também os próximos. Foi logo em seguida, porque aí nós que trouxemos os outros casais, amigos, parentes, foi ficando uma bola de neve, né? Aí depois já foi para outras paróquias e a gente ajudando. E a gente ia pedir lugar nos colégios, né? Então fizemos no Santa Clara, que é aqui perto, no Sagrado Coração de Jesus, que também é aqui perto. A gente ia pedir no colégio. Depois ele falou, não, nós vamos pegar o colégio estadual também, porque mais pessoas. E a gente foi se enfranhando em tudo. E era uma alegria, né? Todo mundo brigava até para trabalhar. A igreja sempre cheia, um pouco diferente do que é hoje em dia. Não tinha internet, não tinha concorrência, né? A gente tem amizades até hoje, né? Dos que ainda estão vivos.
A senhora tocou num ponto importante. O padre Afonso batia muito nessa tecla da convivência, né? Da convivência. Então, tinha equipe de secretaria, quem tivesse facilidade, quem já trabalhava no seu trabalho, né? Trouxe as experiências, né? Então, cada um... E sempre com os filhos juntos. Foi muito bom. Na época de carnaval, era na igreja. Ele reunia as famílias para mostrar que a gente podia ter uma vida normal e diferente da que acharia fora, né? E o esposo da senhora também ajudava, participava? Ajudava muito, sempre junto. Sempre junto, né? Sempre junto, sempre junto. A gente trabalhava. Nos jovens, a gente ia buscar os jovens em casa, imagina, ia levar também, eles não podiam vir sozinhos. No final, tinha os pais, sempre congraçando as pessoas, né? Bem diferente do que agora. O que você vai ver de diferente entre aquela época e agora? Olha, agora a concorrência primeiro da televisão, depois da internet, é outra realidade. É outra realidade. Até a gente aprende também com os jovens, né? Mas eles já não querem mais ir na igreja como iam. Não querem. Ainda mais aqui a gente mora numa região perto da Vila Madalena, festa e bar e toda essa confusão. Antes também eles iam, mas a gente fazia festinha na casa da gente, na casa dos outros e sempre a família junto, né? E eles mesmos namoravam entre si. E olha, nós fazíamos uma coisa que hoje eu acho que seria impossível. Tinha retiro de jovens lá em Taicibe, o padre, e a gente levava um monte de jovens, sem acontecer nada de sério, né? Piquenique, nós fomos pedir até no Palmeiras, uma época, a gente ia no clube de campo, levava todo mundo, eles sempre junto com a gente, jogavam futebol, faziam os bailinhos, entravam na piscina. Hoje é impossível, né? A gente sabe que é perigoso até a gente pegar filhos dos outros, né? E hoje em dia, eu não sei como está sendo hoje, mas deve ter uma outra estrutura, né? Só voltando um pouquinho na história, foi o padre Afonso que celebrou o casamento da senhora, né? Foi. Tá. E depois... Batizado, quando deu para ele fazer, porque tinha outros padres na época que auxiliaram ele, né? Já quando nasceu minha filha, foi o padre Clemente. E fora isso, a gente participava, era muito curso de aprofundamento, de Bíblia, de liturgia mesmo, né? E a gente podia andar à noite para lá e para cá, né? Agora, eu tenho medo, francamente. Aqui não é um bairro ruim, mas acontecem muitas coisas, né? Certo. Celular, essas coisas. A senhora, desde essa época, a senhora já tinha percebido algo de diferente no padre Afonso? A gente sabia que ele ia ser um santo, porque ele mexia com tudo. Até na prisão ele fez grupo lá. E não tinha medo, encarava. Quando foi a repressão, né, política, tem um jornalista, Lourenço de Aféria, até o senhor deve conhecer, morava também por aqui, bem pertinho da comunidade, da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, foi preso. Foi um desespero, ele mexeu com muita gente para poder tirar o Lourenço de lá, né? Conseguimos. Mas ele se infiltrava em tudo, não tinha medo para ele. Hospitais, aí, naquela época começou essa visita aos hospitais, né? Tudo, ele fazia tudo, ele não tinha medo. Uma pessoa simples, sem, né? Não precisava ter toda essa cultura, toda essa coisa de agora. Tinha a família camiliana, a gente participou muito, né? E encontro de viúvas, até agora acho que mais recente tem encontro de segunda união, né? Segunda união, e tem não família... excluía ninguém. Não excluía ninguém. Tem não sei se deve ser da época do senhor também, dos encontros das famílias incompletas. Ele não excluía. Não era como agora que tinha esses LGBTK, sei lá o quê, com certeza ele não ia excluir, ele ia arrumar um jeitinho de
De agregar. De agregar. A gente sentia que ele não era uma pessoa comum. Nós fomos levar um encontro de jovens com ele no Espírito Santo. É uma realidade diferente do que a gente via na Pompeia, né? São famílias com muitos filhos, diferente. Uma delas chegou para mim e falou: senhora, você tem algum problema? Eu falei: não, por quê? Só 2 filhos? Quer dizer, é uma outra realidade, né? E ele levou, eu sei que foi bem para frente. Tudo. No Rio de Janeiro nós fomos também. Que era sempre um lugar assim festivo, como até agora. Mas aquela religiosidade que eles ainda têm, que em certos lugares, é bem maior do que aqui, né? E nos interiores também, nossa, é mais do que aqui, né? Assim, o que me impressiona é que, assim como a senhora, outras pessoas também, 50 anos depois, ainda tem vivo na memória o que houve a convivência com ele. Nossa, né? E ele era bravo, viu? Não é que ele era bonzinho. Não, ele era exigente. Quando a gente errava, olha, isso não pode acontecer mais. E tinha muito conselho paroquial, né? Ele pegava no pé. Mas era uma pessoa à frente do tempo, né? Ele dava muita oportunidade para os leigos, né? Muito, muito. Na época, tinha até se falado de ordenar homens casados. E os primeiros ministros, ele pegou, meu marido, inclusive, ele percebia como eram as pessoas, né? Ele chegou e falou: olha, hoje você vai dar comunhão. Porque podia escolher, o padre ainda hoje pode fazer isso, né? E ele pegava assim, depois, lógico, tinha o curso, e punha a gente junto, mulher junto, né? Foi uma época muito rica. Eu sou o que sou ainda em igreja, porque todo o aprendizado de antes, agora muito pouco, agora é mais teoria, né? Frequento, sou ministra ainda da Eucaristia, né? Mas ainda tenho aqueles ensinamentos dele. Lá do passado, né? Do passado. Era uma época muito rica, viu? E hoje em dia eu acho mais difícil. A gente até aceita os padres de outro jeito agora, né? Mas aprendi com ele. Assim, a senhora está numa caminhada relativamente longa, né? Porque são mais de 50 anos. Eu tenho né? 76 anos, eu vou fazer. E se Deus me ajudar, da cabeça e a perna ajudar, eu ainda sou muito ativa. Hoje nós temos reunião de quermesse, o mês todo, e vamos lá. Tá certo. Assim, o senhor tem algum detalhe que você acha que a senhora considera marcante na vida, na conversa de vocês com o Padre Alfonso, ou algo mais que você gostaria de falar? Eu acho que a religiosidade, né? A importância de Deus nas famílias, coisa que a gente não vê muito hoje, né? A gente já sente essa, né, muita dispersão, né, de várias igrejas. Eu acho hoje mais disperso. Eu vou mesmo porque eu acredito, né? E tudo que eu aprendi não pode ser em vão, né? Mas eu acho hoje mais difícil de você agregar, por exemplo, hoje em dia assim, as crianças fazem catequese para a primeira comunhão, os pais mandam. Aí não fixa ninguém, né? É diploma, primeira comunhão é diploma, crisma já só vão alguns, e aí vai preparar para o casamento. Hoje eu acho que nem precisa mais ser crismado, né? Para casar. E vai ficando. Aí leva só o filho para batizar, como festa, depois também não vão mais, né? E só mandar os filhos não adianta. Você tem que dar o exemplo, né? E a gente, mesmo dando exemplo, é difícil para levar. Difícil. Dona Arlete, agora está para ser iniciado o processo de beatificação do Padre Alfonso. Nossa. O que a senhora acha desse momento? Eu acho uma coisa muito rica para a gente que conviveu, para a igreja, e como eu falei, ele era santo mesmo, porque não excluía ninguém, agregava,
estava sempre querendo que a gente crescesse, né, na vida religiosa. Ele era maravilhoso, era uma pessoa escolhida mesmo por Deus. Não media esforços, mesmo quando ele estava já doente, né? Eu sei, ele não estava mais aqui, mas eu sei que ele se esforçava muito. Eu via lá no Espírito Santo que a gente foi, idolatravam ele. E no Rio também, no Rio também. Então, onde ele passou, ele deixou o caminho para a santidade, não só para ele e para quem quisesse seguir, né? Eu acho que vai ser maravilhoso. Eu sei que tem mais gente que vai gostar muito dessa beatificação. Eu sei que é um caminho longo, né? E difícil, né? Difícil, né? Eu sei. Estava mais fácil que o outro Papa, parecia, né? Vamos ver agora, né? Vamos ver. Dona Arlete, da minha parte está ok. Se ela quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Não, só fico agradecida, né? E agradecer a Deus também, porque ainda tenho a oportunidade de falar deste homem que com certeza vai ser um santo. Vocês conheceram ele? Não, a gente não conheceu. A gente começou a pesquisar sobre ele, mas assim, não tivemos nenhuma convivência. A gente não conheceu pessoalmente. É uma riqueza. Inclusive a esposa ainda do Diaféria teria muita coisa para dizer, mas ela está num processo de Alzheimer. Não vai lembrar. Uma pena. Aí, infelizmente, não tem como. Não tem como. A idade custa, né? Exato. Pesa. Pesa muito, né? Para algumas pessoas. Dona Arlete, está muito bom. Muito obrigado pela atenção da senhora, tá ok? Imagina, não seja só por isso. Obrigado, tá?